Vai com esse aqui? Rapaz, então vamos embora. Então, olha lá, galera, ele quer saber qual o nome do fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias diferentes, ok? Vamos lá? Será que é atomicidade, Avogadro, estrutura cristalina, alotropia, covalência? Não, vamos lá, com calma. Ele fala aqui primeiro do diamante, né? Em seguida, ele fala de quem? Do grafite. E aí ele fala, quer saber qual o nome do fenômeno em que um mesmo elemento químico, no caso aqui é o carbono, né? Tanto do grafite quanto do diamante, que pode originar duas ou mais substâncias diferentes, distintas. Será que foi o microfone aqui, Jansen? Foi, aqui, ó. Aqui, acabou, morreu, oi, Lombardi, ele morreu. Deixa eu tirar aqui. Acabou a pilha. Foi, bora lá então. Qual será o nome desse fenômeno? Tira essa aí, vamos recapitular, Jansen. Tá aqui. Alotropia. Alotropia. O que é alotropia, galera? Ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Substâncias simples diferentes. Uma ou mais. Pode se dar pela atomicidade e ou pelo arranjo espacial do átomo, né, dos átomos. Então, essa ideia da alotropia, de um único elemento formar mais de uma substância, ela se dá de duas maneiras. Ou pela atomicidade, o que é atomicidade? Quantidade de átomos. Ou pela estrutura espacial, né? A gente estuda uma matéria chamada estereoquímica quando a gente vê isso tudo. Então, essas são as duas ideias aqui da alotropia. Exemplo. Olha só que legal para esse exemplo aqui. Oxigênio e ozônio. Um exemplo clássico aqui de variedades alotrópicas do oxigênio. Um é o O2 e o outro é o E3. A diferença é a atomicidade, é a quantidade de átomos. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, né? O gás oxigênio é aquele que a gente usa para respirar nos respiradores lá do hospital e tal. E o ozônio é aquele que protege a Terra, né, contra os raios ultravioletas e tal, né? Veja que eu tenho o mesmo elemento químico formando duas substâncias simples distintas. O2 e O3. Então, é um exemplo de alotropia. São variedades alotrópicas do oxigênio. Tem mais? Tem. Essa aqui, olha para cá, fósforo. Eu tenho o fósforo branco e o fósforo vermelho. A diferença deles, os dois são somente fósforo. A diferença é o arranjo da estrutura espacial, tá vendo? Uma tem esse formato de pirâmide aqui, o outro tem esse formato aqui de encaixadinho um no outro aqui, parece uma espécie de bote de cadeira, etc. e tal. Então são duas variedades alotrópicas aqui do fósforo, fósforo vermelho e fósforo branco. Anota isso. Outro exemplo de variedade alotrópica, estou falando de várias aqui que podem cair na sua prova, são do enxofre. Enxofre rômbico e enxofre monoclínico, a gente percebe a diferença dos dois, né? Um tem esses cristalzinhos mais bonitinhos, o outro tem esse arranjo aqui que parece neve e tal, né? A gente vê que a estrutura espacial é que fez a diferença, né? Então aqui eu tenho as variedades alotrópicas do enxofre. E para a gente fechar, temos a do carbono, né? Temos o carbono diamante e o carbono grafite. A diferença do grafite para o diamante, quimicamente falando, né? A fórmula não é nenhuma. Os dois compostos são feitos único e exclusivamente de carbono, né? Mas no diamante nós temos uma estrutura mais sólida, né? Nós temos o formato de pirâmides assim que são encaixadas. Já no grafite a gente tem aquelas camadas hexagonais encaixadas umas sobre a outra, ok? Então são aqui variedades alotrópicas do carbono. Grafite, diamante, tem até outras, né? Tem o fulereno também, que é uma espécie de um formato de bola de futebol, né? Outra variedade alotrópica aqui do nosso carbono. Então vamos voltar com a nossa questão aqui, meu filho. Então olha aqui que ele quer saber. Qual é o nome do fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias químicas? A gente já falou aqui. Será que é a atomicidade? A atomicidade é um dos critérios lá da alotropia, né? Ele pode se dar pela atomicidade, pela quantidade de átomos ou pela estrutura cristalina. São duas ideias que estão ligadas à alotropia. Então isso aqui não é o meu gabarito. Avogadro, ele está falando daquela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos moléculas. Tem nada a ver com isso, meu filho. A estrutura cristalina é a segunda modalidade, né, da alotropia. A gente já sabe que o nosso gabarito vai estar ali na letra D. E aqui embaixo ele fala da covalência, que me dá aquela ideia de caráter de ligação, né, iônica, covalente, né? Então, o gabarito ficou claro aqui depois que a gente fez a nossa, né, a nossa recapitulação, Adriano? A nossa recapitulação
Nosso gabarito está ali na letra delta. Letra delta, galera.